Durante 8 anos naquela entidade, naquela universidade, e da fé reformada. E ele nos ensinou isso. Fé sem soberania e sem graça e sem livre escolha é uma fé barata. Então precisamos memorizar isso. Nós já sabemos, mas é bom ouvirmos daqueles que fazem parte do mundo da fé reformada. Uma outra coisa importante, ele falou sobre Calvino. Ele disse que ele não tem medo de Calvino, ele tem medo dos calvinistas. Porque os calvinistas pegaram a doutrina de Calvino e colocaram coisas que Calvino não falou. Se Calvino voltasse aqui, ele ia dizer, como disse Cid, pela coisa, quero colocar palavras na minha boca. Então Calvino não disse isso. Ele não disse que o homem não tem o livre-arbítrio. Calvino, na verdade, defendeu a fé, o poder da fé. O justo viverá da fé, tanto ele quanto Lutero. A predestinação é uma doutrina bíblica muito forte, porque Deus nos predestinou antes da fundação do mundo. De que forma fomos predestinados? Com base na presciência de Deus. Porque Deus sabe quem vai se converter e quem não vai se converter. Não é que Ele manda uns para o céu e outros para o inferno. Não, Ele sabe. Mas mesmo assim, Ele dá ordem. Pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. Mas a oportunidade é dada a todos. Caso contrário, Deus seria um Deus injusto. Isto é, criaria um homem robô, sem direito de escolha, e depois disse, olha, agora você vai para o inferno. Não é assim. Deu o livre-arbítrio. E onde está o princípio do livre-arbítrio? Lá no nascedouro, no nascedouro, né? Lá no Jardim do Éden. Quando criou Adão, ele disse que podia comer de todas as frutas, menos da árvore que está, né? E isso menos foi proibido. Então, o que é aquilo ali? Um direito de escolha. Adão poderia escolher comer ou não comer. E ele disse as consequências. Se você não comer, está tudo certo, me obedecendo. Isto é, o homem seria santo, nem Jesus precisaria ver o mundo. E se o homem comesse, entraria o pecado, com o pecado, essa miséria que nós temos aí, né? Hoje, o pecado ele veio para esmagar, para contrariar Deus e também contrariar os seres humanos. Então a escolha, ela tem um poder. Precisamos contar até 10 antes de tomarmos uma escolha. Alice, olha de joelho, cabeça para baixo, de busca, barriga para cima, andando. Senhor, abençoe meu futuro camarada. Não faça a escolha do seu coração, não. Deixe a Deus te conduzir, deixe a Deus te mostrar. A faculdade você vai fazer oração. Por quê? Temos o direito de escolhas. Porém, essa escolha tem que ser direcionada por quem? Por Deus e para Deus. Então a escolha, ela é uma causa ou é um efeito? E agora? A escolha é uma causa ou é um efeito? A causa, isso, é uma causa que gera efeito. Quando nós fazemos uma escolha, vamos receber os resultados ou as consequências desta escolha. Precisamos agir segundo a vontade de Deus. Porque Adão e Eva não fizeram de Adão e Eva. Não agiram segundo a vontade de Deus. Desde o Éden, o ser humano é confrontado com a responsabilidade de escolher. Então, o que é escolha? A gente pode definir o seguinte: escolha é um privilégio e uma responsabilidade. Vocês já notaram que as decisões difíceis, as decisões que vão pesar, a gente não quer tomar sozinho? Mãe, quer tomar essa decisão que eu faço? Papai, quero tomar essa decisão que eu faço. Meu amigo, quero tomar essa decisão que eu faço. Pastor, quero tomar essa decisão. Não que a pessoa não saiba, mas ela quer que tenha pessoas solidárias. Aí lá na frente do ruim do desaturmo, vai dizer, não, mas tomei conselho com a mãe, concordou.
quando eu conselho com o papai, concordou, com o meu amigo, concordou com o senhor. Consultei o pastor, ele concordou. Então, na hora que a pessoa vai tomar um conselho, precisamos saber o seguinte: não tirar dela a responsabilidade da decisão final. A decisão final sempre será da pessoa que vai fazer a escolha. Podemos assessorar, podemos direcionar, podemos omitir orientações que não sejam comprometedoras, mas orientações seguras, onde continua a responsabilidade da pessoa. Então, logo que nós dizemos, se eu fosse você, não é? Falamos isso? Eu faria assim. E se eu fosse você, está dizendo o quê? É apenas a minha opinião, mas a escolha final é a sua. E é difícil para os pais, às vezes no namoro, na escolha de uma profissão e outras escolhas. Na minha casa eu tenho uma metodologia. É perigoso, eu dizia, no seu lugar eu não faria isso. É mais ou menos, eu fico quieto. É muito bom. Olha, eu faria logo hoje, mas você que decide. No final, a decisão tem que ser do indivíduo. Tem que ser do indivíduo. Deus deu liberdade a Adão e Eva, e com ela veio a necessidade de decidir. E Eva olhou para o fruto, disse que era bom, agradável e perfeito. Isso era agradável aos olhos e boa de se comer. Olha, ela não tinha provado. Não tirou um pitaco, como é que sabia que era bom de se comer? Porque a decisão, a escolha de Eva foi influenciada. Outra coisa, a mente do homem, ela é influenciada para o bem ou para o mal. Tem um ditado antigo que diz assim: diga-me com que andas e direi que tu és. Devemos fazer escolhas até de companheirismo. Por exemplo, com 72 anos, eu só tenho 3 amigos com quem eu vou confidenciar. As más conversações corrompem os bons costumes. Corrompem os bons costumes. Então, eu só tenho 3 amigos, assim, que um já faleceu, que é o pastor Avelino, que eu posso ser confidenciado. Os outros são amigos, mas não é aquele amigo para eu me pegar de copiar. Eu vou testando as pessoas para ver com quem eu posso, aqui na igreja, não ver essa multidão, só tenho 2 amigos. Por quê? Amigo é aquele que me conhece, sabe as minhas virtudes e defeitos, mesmo assim me ama. O amigo, ele não só me aconselha para fazer a minha vontade, mas o amigo ele me repreende. O amigo ele faz palavras duras. Só o amigo faz isso. Por que os pais fazem isso com os filhos? É porque tem amor verdadeiro. Agora, quem não é amigo, não faz isso. Cuida também aqui mesmo. Quem não é amigo, não faz isso. Não tem coragem, bom dia, de dar uma palavra dura. A vida cristã é marcada por constantes decisões. Algumas pequenas e outras determinantes. A nossa vida cristã, ela é marcada por decisões constantes. Hoje, todos nós podemos estar. José tinha que fazer uma empim, cozinhar uma empim para trazer. Aí eu levantei, arrumei a cama, e agora pelo menos alguma coisinha, estou sendo prestativo dentro de casa, arrumei a cama e falei para José: olha, eu vou descer e pegar uma van. Se a van passar primeiro, eu vou de van. Mas quando eu acabei de chegar no ponto, passou a van, me trouxe, deixou aqui. Com 3 minutos, eu já estava aqui na igreja. Agora, era uma decisão que eu tomei, compartilhada. Vou tentar adiantar. Então, é marcar por decisões, algumas pequenas. A minha decisão hoje foi decisão pequena. E outras decisões marcantes. Isto é, aquelas que as consequências, os resultados são irreversíveis. Irreversíveis. Vamos supor, eu aceito a Cristo, tomo a decisão, não serviu. Seria um crente cuide, isto é, só vou desfrutar do que Deus me oferece. Só tem direito dele do Evangelho e do Reino, mas eu não me ofereço. É uma decisão, não é?
Só que não é decisão simples, é decisão marcante. Vai virar resultado. Jesus falou sobre isso, aliás, no Apocalipse 22, 12. Este sendo bem, convite a recompensa, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então são decisões marcantes. Albert, ele fala o seguinte: a vida é a soma de todas as escolhas que fazemos. Então, o que é a vida para ele? A vida é a soma de todas as escolhas. Todas as escolhas. A minha vida, ela é feita de escolhas. Se for boas escolhas, eu serei bem-aventurado. Escolhas ruins, não vai ser bem-aventurado. Conheci uma senhora, minha ex-ovelha, vou dizer o nome dela porque ela autorizou, chamada Dilma Sardo. Aí ela namorou um rapaz muito bonito, conhecido, mas bebia um pouco, não era muito responsável. Ela foi, em obediência, consultou o pai e a mãe. Queria saber de vocês sobre o meu namoro, e tal. Aí o pai falou assim: minha filha, o pai dela pode falar não, minha filha, não aconselho não. Aquele rapaz não é a pessoa certa para você. Aí a mãe falou assim: você sabia que ele não vai trabalhar? Você sabia disso? Você começou a passar a ficha do cara. O lugar era pequeno, com 2 vezes por pessoa, todo mundo conhecia todo mundo. Mesmo assim, ela pensou e falou: papai, mamãe, eu obedeço muito vocês, mas meu coração me querendo muito. Ela foi pela beleza, pela aparência, por alguma carência dela. Casou, adquiriu 2 filhos. E o casamento não deu certo, ela criou os filhos sozinha. Aí eu tomei posse, na primeira igreja batista da de Barra. Ela falou assim: ó, pastor, todo cristão carrega uma cruz. E Jesus disse: quem quiser vir após de mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu carrego 2. A cruz de Cristo é que eu decidi, que foi meu casamento, foi uma escolha errada. Então, ela carregava esse peso de consciência. Ela pagava, aqui vai dar não? Ela pagava um preço muito alto. Por que pagava esse preço? Porque fez uma escolha errada. E a revelia da orientação de pai e mãe. Dificilmente os pais discordam com o casamento e esse casamento dá certo. É mais fácil os pais concordarem que o casamento vai dar certo, porque quando eles discordam, o casamento dá certo. Porque já vem experiência, vem a vivência, vem tudo. Agora, cuidado com o coração. Ele pode nos levar à bênção ou à maldição. Até rimou, né? Cuidado com o coração, que pode levar à bênção ou à maldição. Jeremias 17, 9, 7 vai dizer: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Olha que coisa. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. O que é uma pessoa corrupta? É que se deixa levar a corrupção. Aí toma uma decisão. São pessoas que têm uma personalidade, a personalidade é o caralho, personalidade um pouco fraca. Quem o conhecerá? E o Senhor esquadrinha o coração. Então Deus sonda o coração. Isto é, eu posso fazer uma coisa que realmente é de coração. Eu posso fazer uma coisa dizendo que é de coração, mas não ser no sentido positivo. Aí vamos supor que tem amizade com o Félix, com a pastora Michele e com a princesa Alice, eu me chamo de Eliúde, né? Pode ser Eutinéia, você me tocou da Eutinéia. Aí é o seguinte, a minha amizade com o pastor Félix é muito forte. Com Eutinéia é menos forte, mas é forte. Com Michele, seja menos forte ainda. Aí eu estou com R$500 no bolso. Vou comprar um presente. Aí chega lá, o irmão Félix, que vou levar um presente de R$200. Aí para o Eutinéia eu vou levar outro de 200.
E para Michele levamos de 100. Bom, cada os três presentes, chegou aqui e entendo assim, irmão Félix, aqui está o presente, não repara não, mas é de todo o coração. Eutinéia, aqui está o seu presente, não repara não, mas é de todo o coração. Michele, não repara não, aqui está o presente, mas é de todo o coração. Eu pergunto, o presente de Michele e Eutinéia foi de todo o coração? Não. De todo o coração foi o presente caro que eu comprei. O outro eu comprei, mas não foi de todo o coração no sentido positivo. Por quê? Meu coração me enganou dizendo que eu podia fazer a acepção de pessoas. Mesmo que a amizade não fosse igual, mas o valor da pessoa é igual. Eu tinha que pegar os R$500, botar R$600 e dividir 200, 200 e 200. Então, exatamente. Assim que Deus faz conosco. Ele não olha o nosso merecimento, Ele olha a nossa necessidade. Nós somos abençoados por Deus não por merecimento, mas por necessidade. E o nosso pensamento deve ser a mesma coisa. Mas vira e volta, a gente é corrompido. Por quê? O coração é enganoso. Mas Deus disse, olha, eu esquadrinho o coração. Aí vou falar para 5.000 pessoas. Vou jejuar e orar, me preparar, e vou falar para muita gente. Vou falar para 5 pessoas. Para 5 pessoas que eu levanto a mão. Aí eu fui corrompido. Não fui? O que me enganou? Meu coração. Eu estou dizendo que 5.000 pessoas são mais importantes do que 5 pessoas. No sentido numérico, sim. Só que eu tenho que olhar de forma indutiva. Estou falando a pessoas. Então, se foram 5 pessoas, falei para 5 pessoas. Se foram 5.000, foram 5.000 pessoas. De igual modo, eu preciso me preparar. Pode andar sem problema, pode lá pegar o café. Né? Aqui é assim mesmo, tem café com Bíblia. Não é irreverência, pode andar à vontade. Então, o ser humano frequentemente baseia decisões em sentimento e instinto. Sentimento e instinto. Uma vez eu comprei um carro que não queria, porque fui levado por instinto. Eu cheguei assim na hora, eu olhei o carro, não analisei nada, não andei no carro, não provei o carro, andei e depois, no outro dia, tive que vender o carro. A nossa decisão não deve ser apenas por sentimento, mas instinto. Eu aconselho sempre ouvir 4 vozes antes de tomar uma escolha. Entendeu, Alice? Estou só apertando você hoje. 4 vozes. Primeiramente, a voz de Deus, que não falha. A voz de Deus. Depois, a voz da consciência, da razão. É esse rapaz mesmo? Eu queria casar com o Moreno, você é doido. Ó, se queria casar com o Moreno, você já tem a definição. Então já sabe, meu namorado será um moreno, acabou. Se é loiro, já está fora da sua previsão. Então, a voz de Deus, a voz da consciência, a voz do coração, já seria o suficiente. Tem dúvida ainda? Consulte a voz de pessoas amigas, que realmente te amam. Porque o amigo não tem falsidade. O amigo, te contrariando, te agradando, ele vai dizer o que é real, o que é melhor. Você se lembra daquele profeta que Deus mandou ele para um caminho? Ele encontrou com um profeta velho, lembra? Depois que ele operou o milagre lá, ele voltou para o profeta. Fica aqui porque Deus também me falou. Eu também sou profeta. Fala, vem para cá. Ele foi. Aí o que aconteceu? Na volta dele, o leão comeu. Aí o profeta velho olhou ele lá no caixão e disse o quê? Isso é porque quis obedecer a voz de Deus. Então a 4ª voz é importante, mas as terceiras primeiras são as mais importantes. A voz de Deus, a voz da razão, da consciência e a voz do coração. Mas pessoas amigas dão pontapé final para o gol. Eu no seu lugar eu faria isso mesmo. Ou no seu lugar eu não faria isso. Eu não tomaria essa decisão. Se a foto saiu bonita, mas a fotógrafa foi mais bonita ainda. Irmão, tem que pensar nessas coisas.
minha neta, Deus me adverte, é a neta mais bonita que eu tenho, é a única. Deus adverte que o coração humano é profundamente enganoso. Gente, meu coração está pedindo, está pedindo, mas o Espírito Santo trabalha no coração ou na mente? Na mente. O diabo trabalha no coração ou na mente? O coração, ele vai obedecer à mente. Se a mente for corrompida, o coração será corrompido. Ele não tem resistência, ele não faz barreira à decisão da mente. Então, Deus adverte que o coração humano é profundamente enganoso e ele pode nos fazer sentir que uma decisão está certa quando espiritualmente ela está errada. Na minha decisão, no meu coração, eu ser jubilado, levar um ano só andando, só passeando, era o correto. Jubilei, guardei dinheiro para passear um ano. Era meu ano de júbilo. Pronto, tomei essa decisão. Aí a igreja aqui ficou precisando de pastor. Eu vim ajudar e falei, por 6 meses dá ajuda. Isto é, eu vou sacrificar 6 meses do meu lazer. Pediu mais 6 meses, já não gostei, porque é um ano. Pediu mais 6, e estou até hoje. Só que veio o prazer, veio a recompensa e a convicção que a minha decisão era uma decisão de coração, mas não era uma decisão de mente. Não foi Deus me orientando aquilo. Não foi minha mente dizendo que era aquilo. Meu coração queria aquilo, eu queria descansar um pouco. Aí vim. Mas a mente não queria. O que acontece? Vim para cá, termina o culto, segura a minha neguinha que não é feia e vou das pedras, fazer um lanche, vai eu de lazer aí. Basear em Búzios. Vai basear em Búzios. Aí esse dia ela falou assim comigo, não vem passado. Mas que vida boa essa nossa, né? A gente está trabalhando e passeando. Pronto. Deus deu o que o coração queria. Estou me enganando que eu gosto, como é que era? Aí o que acontece? Não, a plenitude, o que é plenitude de vida? Plenitude de vida é você fazer o ditame dos outros. É você tomar a decisão, fazer aquilo que te agrada. Aí a igreja botou o quê? Que eu tenho direito de sair um domingo. Eu combinei com o Gil, olha, vamos organizar, a igreja entra com a liderança boa, vou pregar bastante agora, e depois a gente sai uma segunda e volta no outro sábado. Quantos dias tem de descanso? De passeio? 15 dias legalizado, que foi montado pela igreja, e aí a gente tem que passear, né? Porque são 15 dias para passeio dentro de um combinado. Então tem coisas que são boas e tem coisas que são essenciais. Agora vocês, o apóstolo Paulo, ele era um masoquista ou era uma pessoa feliz e fiel? Eu gastarei e deixarei gastar. Se um pastor hoje for jogar o pastor de boca, porque o cara não teve nada. Era assim, apanhava naufrágio e coisas assim. Mas ele, assim, somente ele era feliz. Não. Porque ele seguia com a voz. Era isso. A voz de Deus, a voz da consciência e a voz do coração. Ele não podia chegar ali lá. Desceu o seu abraço para o caminho. Foi lá em São Pedro. Tá bom. A gente só pode bater boca para comer. Lembrando o regulamento aqui, bater boca só para comer, vai fazer pergunta. Então é o seguinte, ele era feliz. Um dia eu tenho um grande amigo, Gilmar. Esse amigo brigou comigo e no ano passado ele mandou uma carta dizendo, olha, nós vamos aí e nós éramos muito contra o senhor e a pastora José. Aí acabou ali, ele nos surpreendeu aqui no dia, qual foi o dia que ele veio? Ele falou, ele veio?
um programa aqui. Na igreja, ele veio, na inauguração ele veio nos surpreendeu. E depois disso, o que ele fez? Ele voltou e falou para mim, olha, nós erramos contra vocês. Pediu perdão e voltou todo normal. Mas sabe o que esse amigo fez? Eu tinha um apartamento lá em Guarapari, que dava vista para a Praia da Castanheira e Praia da Areia Preta. No 19º andar, tinha 2 varandas grandes, eu coloquei blindex em tudo, tornou um ambiente íntimo. Aí de manhã, eu ia pegar o sol da manhã e ler a Bíblia na varanda de frente à minha suíte. E era uma beleza. Quando olhava para a Bíblia, palavra de Deus, né, ele cantava. Olhava para a direita, aquela vista. Olhava para a esquerda, uma experiência da cama. Então, era um homem feliz. Bom, ali estava eu. Aí nós contratamos uma empregada para fazer o café da manhã, cozinhar, fazer tudo. Ela fazia. E ir embora tardinho, pagamos bem, digo qual foi o salário dela, demos mais dinheiro e passamos aquele mês com tudo pago. Aí, 8h30, mais ou menos, tomava meu café e descia para a praia. 10h30, 11 horas, eu ficava só com o tempo. Eu subia para tomar meu banho, tomar um lanchinho, ia para a rede olhando a praia lá de cima. Aí o bicho chegou perto de mim. Levou a família, ficou ao meu lado, ele estava no apartamento perto do meu, falou assim, quer dizer que o senhor é assim, 8h30 desce, vem à praia, 10h30, 11 horas, volta, sou saída, tem padre, praia do padre, praia do frade, praia do dentista, praia, foi só dizendo o nome. Eu falei assim, você fica feliz enchendo o carro, levando cooler com coisas, guarda-sol, cadeiras, carregando esse pedaço, tem onde anda 2 km a pé, descendo de minha beira para lá, você está feliz? Ah, eu gosto muito, pastor. Eu falei, eu gosto muito de levantar 8h30, vir para cá e 10h30 para casa. O que manda é felicidade. Eu não posso obrigar você a fazer o que eu faço, que você vai ser infeliz. Eu não posso obrigar o que você faz, eu vou fazer o que eu faço, porque você não vai ser feliz. Então, o que é felicidade? Felicidade é igual a riqueza, é relativa. Por exemplo, riqueza. O que é ser rico? É ter 1 milhão? É ter 2 milhões? É ter 1 trilhão de reais? É ter 100 trilhões de reais? O que é riqueza? Ninguém sabe. Quem tem quer mais, quer mais, quer mais, quer mais e é infeliz. Tem outra pessoa, só tem uma cabritinha, uma bicicletinha, não tem mais nada, obrigado, pastor Gerson. Isso é felicidade, ó. Isso aí, isso é felicidade, você se sente sozinho. Então, obrigado. Então, o que é felicidade? Felicidade é você se sentir realizado com coisas pequenas. Eu li sobre Platão. Platão, ele pegou e ficou deitado na gamela. A história diz, princesa do Senhor. Você ficava deitado na gamela. Aí chegou Napoleão, um cavalo grande, um negócio estrondoso, é como se fosse o Corolla de hoje, um outro carro melhor. Aí ele chegou e parou em frente a Platão e falou assim, rapaz, eu tenho dinheiro, você tem a sabedoria. Quanto você quer para você viver uma vida melhor? E não digo só quanto você quer, o que você quer para ser feliz. Ele falou assim, só quero que você tire o cavalo da frente do sol para você ser feliz. Então, o que era felicidade para Platão? Era tomar um banho de sol de manhã e depois escrever e ler o que ele fazia. O que era felicidade para Napoleão? Ter muito poder, muito dinheiro, aparente. Então, felicidade é algo assim. Você vê o seguinte, uma criança
Você vai dar um presentinho. Aliás, pega uma criança novinha, leva ela na loja para escolher um presente. Ela não escolhe que presente caríssimo. Exatamente. Uma coisinha pequena. Agora dá outra coisa, ela é infeliz. Porque ela se contenta com coisas pequenas. Então, ser feliz é muito relativo. E aí que está o perigo. Satanás usa as nossas motivações. Um dia eu recebi a visita de um obreiro. E ele trabalhava na convenção, ele era executivo não, exercia uma função que era a função executiva. Aí ele chegou para mim e foi dormir lá em casa. E daí nós íamos para a travessão de barco, lá no campus. Ele chegou lá, eu tinha um carro novinho na garagem e o outro que eu andava. Eu tinha minha empresa, eu nunca gostei de lavar carro até hoje. Eu não lavo o carro, não sei lavar, mas não gosto. Não adianta forçar, eu precisei pagar. Aí, eu trabalhava e o outro ficava limpinho. Quando eu saí para passear, só passeava no carro limpo. Aí ele olhou dois carros com a casa que eu tinha lá no centro. Aquela casa não roubei, nem comprei, nem pedi a ninguém, foi Deus que me deu. Depois eu posso contar essa história. Aí ele foi e falou assim: rapaz, você pastoreia por quê? E para quê? Você retém tudo. Eu falei: você pastoreia para ganhar dinheiro? Então, para ele, qual era o conceito? Se ele estava pastoreando, porque havia uma necessidade financeira. O dia que acabar a necessidade, ele não seria mais pastor. Ele foi traído pelo coração. Eu conheço ele, é um homem de Deus. Alguma coisa no passado marcou a vida dele, trocou o conceito, ele acabou sendo mercenário sem saber. Aí uma igreja lá em Petrópolis convidou esse meu pastor. Aí ele exigiu um automóvel que era o mais caro que tem no Brasil. Falou sobre a casa que queria morar, onde queria morar e o automóvel. A igreja estava assim fechada com ele. Na hora a direção falou assim, quando ele saiu: olha, nós temos condições de dar o que ele pediu. Aí já sabemos que teríamos aqui um pastor mercenário, então nós não queremos. Provavelmente, se ele tivesse aceitado, ele teria aquele carro, ele teria aquela casa. Mas para ele, felicidade era aquilo. Felicidade para ele é ter o quê? Aquele carrão, morar naquele bairro, aquilo ali é a felicidade. Então, a felicidade, na verdade, é aquilo que nos preenche. Então, tem que analisar qual é o meu vazio e qual a motivação que me leva a sentir esse vazio. Uma pessoa que fuma, qual é o vazio dela? O dia que não tem baseado. A pessoa que rouba, qual que é o vazio? O dia que não pode fazer um assalto. Um adúltero, uma adúltera, qual é o vazio? Quando não está podendo adulterar. Mas não quer dizer que é o melhor. Não é? Então a nossa escolha tem que ser uma escolha o quê? Orientadas por Deus. Aí muitos dizem o seguinte: siga o seu coração. Assim, você vai tomar um conselho, aí diz o quê? Siga o coração. Obrigado. Só falta 10 minutos. Siga o coração. Eu faço outra pergunta: o que deseja o coração? Não estou dizendo para seguir. Eu faço uma pergunta: o que deseja o seu coração? Mas é bom isso seguir o coração? Enganoso é o coração. A Bíblia diz: enganoso é o coração. Então, entre o pensamento popular que a Bíblia ensina, devemos fazer o quê? Seguir o que a Bíblia ensina. Em 1 Samuel 15, Saul achou que obedecer parcialmente a Deus era suficiente. Aí entra o quê? A meia-verdade. Seguiu a sua própria lógica e sentimentos. Resultado:
foi rejeitado por Deus. Porque Samuel custou chegar, ele pegou e ofereceu sacrifício no lugar de Samuel. E qual foi a minha verdade? Eu não sabia que você ia vir, Samuel nunca tinha falhado. Era só esperar mais um pouco. Eu não sabia o que fez isso. Aí tem um pensamento que diz: o coração é um mau conselheiro quando não está rendido à soberania de Deus. O coração, ele é um mau conselheiro quando não está rendido à soberania de Deus. Então, Deus é pastor. Os amalequitas também, Deus mandou ele destruir tudo, ele trouxe tudo os amalequitas para a cidade de Israel, mas Deus condenou. E cheio de desculpas. Sem desculpa, né? Cheio de desculpas. Queria oferecer um sacrifício ao Senhor, mas não foi aquilo que Deus disse. Então nós vamos parar por aqui, entendendo que a escolha é algo divino, é algo que Deus deixou para nós. Escolhei hoje, o texto básico, a vida e a morte. Escolhei, pois, a vida para que vivas. Vida aqui o que é? Escolhi o que é certo. E eu digo mais, além de certo, o que é correto. Correto é uma coisa infalível. O que é correto? Ouvimos a voz de Deus, a voz da razão e a voz do coração. Em quarto lugar, a voz da Deus. Que Deus nos abençoe. Posso fazer pergunta? Pode fazer a pergunta. Eu que fiz lá no grupo. O senhor falou no início, muitos chegaram depois. O livre-arbítrio existe? Essa escolha do homem e a ética de Deus, como é que fica? O livre-arbítrio existe. Deus deu ao homem direito de escolha. Começou com Adão e Eva, que ele poderia comer ou não daquele fruto. E vou voltar ao exemplo com no início. Dr. Yong-Hu, ele diz o seguinte, e ele dá fé reformada, da predestinação. Ele falou: olha, graça sem a soberania de Deus e o livre-arbítrio não é graça. A graça só é completa se colocarmos a soberania de Deus e o livre-arbítrio. O homem é responsável. E se não fosse, seria um maravilha para o céu, porque Deus nos colocou como robô, e para o inferno ou para o céu. Seria tudo injusto. Porque Deus colocou como robô e Deus vai fazer. Esse aqui vai para o céu, vai para o inferno. Então, ele existe e é para ser usado seguindo essa orientação, ouvindo as três ordens. Essa liberdade que Deus deu ao homem para tomar decisões, o poder de escolha ou não escolha, tem a ver com sermos feitos da semelhança dele? Exatamente, a imagem e semelhança. Um pouco menor do que fomos feitos. Então, o homem tem todos os atributos, só não tem os atributos que são não transmissíveis. Não pode ter, porque não seria Deus. Teremos após a morte. Né? Teremos santo, puro, após a morte. Obrigado a todos. Pai, muito obrigado por esse café com Bíblia, por tudo que o Senhor nos ministrou e nos prepara agora para a escola bíblica dominical. É a oração que faço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, me permitam vamos dar dois avisos que me pediram. Um aviso: deixem tudo como está, subamos para EBD, tem uma equipe já preparada para fazer o recolhimento, para não atrapalhar as cozinheiras, ok? Então vamos deixar como está aí, que as irmãs estão preparadas para recolher, e o outro, Michele? Não, que era em cima mesmo. E a EBD será lá em cima. Deus te Muito abençoe. bom, eu queria ter ouvido aqui. O senhor tem.